Boa noite. Momento da palavra. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34, 13 a 15. Isso é uma coisa interessante da gente começar a pensar que Juliane, meu boa noite especial para você. Isso é uma coisa importante para a gente começar a pensar que em diversas passagens da Bíblia, Jesus Cristo deixou a mensagem, e Deus também, que cabe a nós guardarmos o nosso coração. Mas nessa passagem de Salmos, fica explícito para nós que além de guardarmos o nosso coração, também devemos nos apartar do mal. Obrigado, Sandra. Guarda a tua língua do mal, significa tenta não falar ela, tenta não comentar o mal. Essa é a mais pura verdade. Então, o que é que acontece? Infelizmente, muitas pessoas acabam, além de não se afastando do mal, ficam propagando o mal. O que dirá das que fazem isso de maneira intencional? Mas vamos pensar que não é intencional. Você não acha que cabe a nós, quando a gente for falar, quando a gente for divulgar, porque hoje em dia falar não é somente falar. A gente pode falar com a boca, como é o normal, mas a gente pode também falar pelo WhatsApp, pelo Telegram. Ou seja, a gente pode propagar a mensagem de diversas maneiras. Então, o que eu conclamo hoje os amigos é a pensar antes de propagar, pensar antes de falar. Porque cada vez que nós, cristãos, que acreditamos no Evangelho e na palavra de Jesus Cristo, proferimos uma palavra, nós estamos profetizando isso em nossa vida. Propagar a falta de esperança, propagar a mentira, propagar a tristeza, propagar a morte, não é isso que Jesus Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou a falarmos do Evangelho, ou seja, da boa nova. Cabe a nós entendermos que o momento não é um momento para propagar. E que momento é esse? Todos os momentos não são momentos para propagar a maldade, a tristeza. Nós, cristãos, estamos trabalhando no Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, ele trabalha com a boa nova. A boa nova, ela é feita para propagar a paz, a justiça, o amor de Cristo. Então, eu convido os evangélicos, eu convido os cristãos, eu convido a todos a começarmos a vigiar as nossas palavras. E as nossas palavras proferidas são como flecha, elas saem e não tem como retornar. Na verdade, as palavras, segundo o Evangelho, são profecias, elas vão e trazem o que a gente proferiu. Então eu fico pensando, o que leva uma pessoa de dia e de noite ficar propagando a morte, a tristeza e a mentira? Não seria muito melhor a gente levar esperança? E no final das contas, se nós estamos sem esperança, se nós estamos tristes, se nós estamos preocupados, e a preocupação nada mais é do que a falta de fé, não seria melhor nós começarmos a plantar a fé? Não seria muito melhor a gente começar a levar a fé aos outros? Afinal, quando levamos a fé às pessoas, estamos profetizando na vida delas e na nossa a boa nova, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo. A pergunta maior, a questão mais interessante que eu faço é: não cabe a nós
evangélicos, cristãos, tementes a Deus, irmãos de Jesus Cristo, levar e espalhar a boa nova a todos os nossos irmãos? Não cabe a nós levarmos esperança e fé a eles? E aí eu fico intrigado quando as pessoas propagam dia e noite pelo WhatsApp morte, tristeza e mentiras. Não seria, então, melhor de nada do que ficar espalhando bom dia, boa tarde, boa noite e frases do Evangelho? Não seria melhor ficar postando foto de cachorro e de gato? Eu prefiro receber uma foto de um cachorro e de um gato do que a foto de um assassinato, do que a foto de uma mentira, do que a tristeza, do que o fim dos tempos através do mar do norte que vai vir. Irmãos, nós, tementes a Deus, irmãos de Jesus Cristo, devemos manter a nossa língua a salvo e o nosso coração protegido. Como diz em Salmos 34, 13 e 15, guarda a tua língua do mal. Ou seja, pensa antes de falar. E hoje em dia a língua tem uma extensão que são os dedos, que às vezes eles são mais ferozes do que a própria língua. Obrigado, Juliane. No livro de Tiago, 3,10, fala que da mesma língua sai bênção ou maldição. Exatamente isso. E, Juliane, eu estava falando agora sobre os nossos dedos, que hoje são as extensões da nossa língua. Tenho plena certeza de que se Jesus Cristo voltasse hoje, ele corrigiria algumas coisas, dizendo: guarda suas línguas e os seus dedos. Guarde as línguas e os dedos. Porque às vezes o dedo acaba sendo mais feroz do que a própria língua. Mais feroz porque as pessoas protegidas pelo anonimato, as pessoas protegidas pela distância, as pessoas protegidas por estarem dentro de um lugar que elas sentem uma falsa segurança, elas acabam sendo mais maldosas e acabam propagando sem preocupação qualquer coisa, porque estão, teoricamente, no anônimo. Algumas até se escondem atrás de perfis com nomes e fotos fakes. Agora, a Deus nada se esconde. Deus conhece o nosso coração. A pergunta que eu faço para os irmãos é: o que é melhor de plantar na nossa vida e na vida dos nossos irmãos? A mentira, a tristeza, a agressão ou então a acusação? Eu prefiro trabalhar com a esperança, com a verdade, com a vida, com a alegria. E o Evangelho de Cristo, ele deixa bem claro para a gente guardar o nosso coração, em Salmos 34, 13, guarda a tua língua, e eu acrescentei os teus dedos, do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Olha que interessante, ele reforça o engano, ou seja, a mentira para ele vai ter um pecado, vai ter um agravante do problema. Se você está propagando alguma coisa e acha que é verdade, vamos pensar que até, no pior das hipóteses, você vai ter uma dúvida. Agora, quando você sabe que é mentira, tudo vai ser pior, porque a mentira Bom, a gente sabe quem é o pai da mentira. Só que no Salmos 34, 13 e 15, ele acrescenta: aparta-te do mal. Ou seja, quantas vezes eu já falei que a gente tem que fazer uma escolha consciente para nós sairmos de perto das pessoas que propagam e fazem o mal. É imprescindível que a gente faça escolhas, e essas escolhas têm que ser de maneira consciente. É óbvio que às vezes é necessário a gente aturar algumas coisas de algumas pessoas, mas é muito mais importante a gente começar a escolher de maneira consciente a nos apartar,
a nos afastar das pessoas que trazem o mal, a mentira, o engano, a falta de esperança. A falta de esperança é o início da preocupação, e a preocupação não é nada mais, nada menos do que a falta de fé. Então eles querem abalar a tua fé. Procura a paz e segue-a. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Olha que interessante, é uma coisa muito fácil. Não, é bem difícil. A gente tem que ter na eterna vigilância o nosso coração, os nossos lábios e agora os nossos dedos, que são a extensão da nossa língua, que vão propagar o bem ou o mal, as boas novas, que são o evangelho, ou então a tirar a fé das pessoas. Vamos levar esperança ou vamos levar a morte. Isso quem escolhe somos nós, conscientemente. Agora Jesus Cristo pede que a gente vigie a nossa língua, que a gente se afaste do mal e, além disso, faça o bem. Então, veja, não adianta somente ficar quieto, a gente pode e a gente deve fazer o bem. Procura a paz e segue. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Nada mais simples, nada mais fácil a Deus a resolver qualquer problema nosso. Quantas vezes a resolução dos nossos problemas não são única e exclusivamente por não sabermos orar ou por orar errado? Nós temos que entender que Deus trabalha da maneira mais simples possível. Ele só pede que a gente vigie a nossa língua. A língua é o chicote do corpo. Tiago 3:14. Perfeito, Helenice. Exatamente isso. Assim como disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4:23. Obrigado, Ana. Eu adoro esse versículo. Eu tinha esquecido de pegar ele antes de começar. Então, o que acontece? Melhor, João Batista, é nem escrever na beira da praia. Deus pede para que a gente nem escreva. Deus pede para que a gente nem fale. O melhor de tudo é a gente seguir o salmo, que é bem fácil. Guarda a língua do teu mal, guarda a língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. Então, quando a gente tem pouca fé, quando a gente tem preocupação, quando a gente tem desesperança, ou seja, quando estamos titubeando na nossa fé, nada melhor do que tirar um tempo de palavra e, se na falta da fé, na falta da esperança, na falta da boa nova, se agarre a uma promessa divina, como Salmos 34, 3:15, e fique lendo ele em voz alta. Isso é um clamor a Deus. Você está clamando para que ele te ajude. E esse clamor será escutado. A promessa de Deus, ela sempre é cumprida. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. Ou seja, Deus está atento aos justos. Deus está atento ao nosso clamor. A promessa é clara. Deus não é homem para que a promessa não seja cumprida. Na dúvida, na incerteza, não propague o mal, não propague a mentira. Mande um versículo de Deus. Você tem a necessidade de falar com alguém, não tem o que fazer? Dá um bom dia, dá uma boa tarde, elogia o cabelo. Manda um Deus te ama. Manda um versículo. Manda o que o teu coração está fervilhando de amor. Agora, vamos tentar diminuir a quantidade de mentira, vamos tentar diminuir a quantidade de falsas esperanças, vamos tentar diminuir a quantidade de desgraça. A mídia, ela vive de desgraça porque a desgraça vende. A desgraça vende porque o povo replica. Então, se o povo parar de replicar, a desgraça vai parar de vender.
Se o povo parar de olhar para o lado podre e começar a replicar o lado bom vai começar a ser replicado em todos os lugares. Urge necessário que a gente comece a entender a palavra do jeito mais simples. Então guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. O Brasil hoje vive um avivamento cada vez mais maravilhoso. De dia e de noite, tem pessoas rezando e orando, clamando a Deus por um Brasil melhor. Infelizmente, muitas pessoas quebram essa corrente porque quando saem da oração, eles começam a propagar as mentiras, as falsas esperanças e as desgraças. Então eu convido a todos a nós lançarmos um ano inteiro de oração. Vamos propagar as coisas boas do Brasil. Vamos propagar as coisas boas que o Bolsonaro fez antes. Vamos propagar as coisas boas que nós temos por esse Brasil. Vamos esquecer as desgraças. Vamos apagar dos nossos telefones e dos nossos celulares as desgraças. Mas, Rui, a desgraça de tal lugar, vamos propagar a ajuda, não a desgraça, não os corpos, não os cadáveres, não a destruição. Vamos propagar o folder, o material de ajuda, como ajudar, onde ajudar, o que fazer para ajudar. Vamos propagar o que a gente quer colher. Vamos propagar as bênçãos de Deus. Vamos propagar as sementes do bem. Vamos vibrar com que esse Brasil cresça cada dia mais. E para encerrar, eu vou ler novamente. Guarda a tua língua do mal, e com a extensão da língua hoje são os dedos, guarda também teus dedos do mal. E os teus lábios de falarem o engano, e eu acrescento, e os teus dedos de propagarem o engano. Aparta-te do mal, e eu acrescento, apaga o mal do teu celular. E faz o bem, procura a paz. Pode ser difícil no início você encontrar a paz para propagar, mas ela está no mesmo lugar, é só você propagar. E segue quem te faz bem. Segue as pessoas que levam esperança e informação de verdade para você. Segue as pessoas e propaga as pessoas que vão levar para você informação de qualidade. Porque já diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Me chamam de propagador da esperança. Eu não propago a esperança, eu propago a verdade. A esperança ela é refletida quando a gente consegue enxergar o mundo da maneira correta. Me acusam de levar esperança para as pessoas e agora estão dizendo que eu, além de levar esperança para as pessoas, eu levo também paz, deixando elas pacíficas e vivendo. Sim, eu já fui acusado disso algumas vezes a semana passada e essa. Que bom! Enquanto para as outras pessoas isso é ruim, eu recebo como um elogio divino e tudo que eu opero não é nada meu. Tudo é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e só estou aqui a trabalho de Deus. É bem simples e bem tranquilo se a gente começar a entender que tudo que a gente faz vai refletir na nossa vida. Quando eu comecei o meu trabalho, eu não tinha esperança, eu não tinha paz e eu não tinha sossego. Mas mesmo assim, Deus inflou meu coração para que eu começasse a enxergar e levar às pessoas um pouco de entendimento. Pois bem, hoje o meu coração, ele queima, ele arde e ele glorifica ao Senhor diariamente, sem parar. Porque eu plantei por mais de 3 anos na vida de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, um pouquinho de esperança que eu nem tinha. Um pouquinho de amor que me faltava. Mas dia e noite, Jesus Cristo usou meu coração e a minha boca para levar um pouquinho para as pessoas. Pois bem, estou colhendo um pouquinho. Só que cada grão que eu colho é
tão maravilhoso que me dá vontade de pregar mais, me dá vontade de levar mais, me dá vontade de semear mais. E como nos ensina o pastor, Deus não fica devendo para ninguém. E como ele nunca vai dever para mim, eu sempre planto mais, porque cada colheita eu pego e planto mais, eu planto mais, eu planto mais. Levar esperança para o povo deve ser bom. Eu levo conhecimento, eu levo entendimento, inspirado pelo Espírito Santo. Única e exclusivamente isso. Toda honra e toda glória a Jesus Cristo, nosso Senhor. A esperança vem quando a gente consegue entender que o mundo que a gente está vivendo, ele está do jeito que está. Mas a gente entende também que Jesus Cristo não vai nos abandonar jamais. Ele já pagou o preço de cruz. A nossa vida está salva. E tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, vamos novamente. Guarda a tua língua e os teus dedos do mal, e os teus lábios e os teus dedos de falarem o engano. Aparta-te do mal, apaga o mal. Faz o bem, procura a paz e segue-a. Te livra de todas as pessoas que estão tentando te ludibriar, te enganar. Os olhos do Senhor estão sempre os justos, estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Fale com Deus que Ele vai te responder. Um grande abraço a todos os meus irmãos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de maneira gloriosa. Amém.